Oi pessoal, boa tarde, como estão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim. Então, gente, segunda-feira, começo de mês, né? Bora lá, vamos tocar em frente, né? Com bastante otimismo, né? Cuidando aí dos nossos interesses, dos nossos objetivos, né? Cuidando da nossa saúde também, ok? E eu vou contar aqui um pouquinho para vocês como é que foi meu fim de semana, que eu fiquei assim super contente com ele e eu gostaria de compartilhar. Foi um fim de semana que eu recebi toda a família na minha casa. Minha casa é pequena, mas eu convidei todo mundo mesmo assim para almoçar aqui no domingão, e foi super gostoso fazer a comida para todo mundo, encontrar o pessoal, e assim, aquele domingo leve, com muita risada, muita confraternização, e aproveitamos também para comemorar o aniversário do meu filho mais velho, que fez 42 anos, olha só que bacana, né? Então é isso aí, pessoal, um pouquinho assim do que eu curti nesse fim de semana, tá? Mas o objetivo principal deste vídeo é falar sobre as cores na decoração, né? O uso das cores primárias e das cores secundárias na decoração, né? Então vamos lá, gente. Então, olha lá, aqui a gente está vendo uns exemplos de cores primárias na decoração, tá? Então vamos começar aqui, né? A gente tá com um living, né? Aqui, ó, tá? Com um living, né? Aqui a gente tem um outro living, também com uma mesa de jantar e uma parede azul ao fundo. E aqui nós temos um quarto infantil, né? Com os beliches amarelos, enfim, né? Uma coisa bem bacana. Então, o que eu queria mostrar para vocês e falar é que a gente não precisa usar as cores puras na decoração. A gente pode misturar as cores com branco, né? Ajudar a deixar um pouquinho mais suaves, né? Você vai ter então um azul claro, por exemplo, o vermelho. Se você adicionar o branco, a gente vai ter um rosa, vai partindo para um rosado. O amarelo, a mesma coisa. Se a gente adicionar o branco, a gente vai partindo para um creme, né, que fica bastante interessante. Então, assim, a minha sugestão, eu acho que para quarto infantil, né, seria paredes mais claras, né, com base nessas cores, mas assim, com branco adicionado. De repente a gente vai apastelar, né, uma cor, quando a gente adiciona branco, e deixar para as cores mais puras serem colocadas nos móveis, ou então nos complementos, né, no tipo de os tecidos das colchas, ou então os quadros, tá? Ou então o próprio mobiliário, né? Então eu acho assim muito interessante usar a harmonia de cores primárias na decoração, tá? Eu acho que é bem válido, é uma coisa que para não assustar não, tá? Então vamos lá. Aqui então a gente tem as cores secundárias na decoração, tá? Só lembrando, né? O alaranjado, o verde e o violeta, né? Que sai da junção de duas cores primárias. Tá? Então, olha, você vê aqui, tanto em livings como em dormitórios, tá? Em cozinhas, enfim, em vários ambientes elas podem ser utilizadas também da mesma forma que eu falei das cores primárias. Você pode colocar elas puras ou então adicionando branco, né? De repente você colocando o branco alaranjado, a gente vai partir para um salmão, né? Vai para um salmãozinho bem bacana. O verde a gente põe no branco, a gente vai para um verde água, como a gente costuma dizer, né? E o violeta, né? Colocando o branco, a gente vai partindo para o lilás, né? O lilás assim tão apreciado pelas mulheres, né? Pelas garotas, certo? Então, gente, é uma forma de passar para vocês e não deixar só naquela teoria que foi falada, né, na vez passada, certo? Que eram cores primárias, o que eram cores secundárias, foi mais uma questão de conceitos, tá? E hoje a gente está colocando aqui alguns exemplos de utilização, para vocês verem como fica bacana, tá? Bom, gente, por enquanto, hoje era isso, tá? E a gente pode voltar aqui falando de vários outros assuntos, inclusive se quiserem mais teoria da cor, me fala, pede aí nos comentários, tá bom? Então tá, gente, um beijão aí, bora pra vida, bora viver!